Obrigado, bispo. Boa noite, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Infelizmente, a gente chega numa idade que sempre levanta comentários, né? Cheguei na casa do meu irmão hoje, ele olhou para mim assim, garotão que ele falou, né? Garotão parece com meu pai, disse ele, né? Eu disse, pois é, né? Garotão de 82 anos. Mas me alegrou muito a gentileza aí do pastor Marco Aurélio de me levar lá na casa dele. Eu encontrei com saúde, bem, está completando, vai completar agora em janeiro, dia 28, 99 anos. Deu uma aula de medicina para o Marco Aurélio. Ele foi cirurgião geral, então estava contando lá como é que se operava antigamente. E o Marco Aurélio ficou assim um pouco pálido, né? Preocupado. Mas eu disse, não, ele não opera mais não. Antigamente era tudo sem anestesia mesmo, era na força, né? Mas fiquei muito alegre de vê-lo bem, com saúde, cabeça boa, conversando, falamos. E eu agradeço aí a gentileza dos queridos irmãos que facilitaram para nós. Andar no Rio de Janeiro eu já não sei mais. Está muito complicado essas ruas. E eu estava dizendo ao Marco Aurélio, se Deus usasse um Waze para nos informar como seria o nosso caminho, eu acho que nós morreríamos. Porque o Waze diz assim, carro parado a 200 metros, buraco na pista. Você já pensou se Deus começasse a dizer para você, né, a 300 metros um infarte, né? Na próxima esquina uma batida. Terrível, não é? Por isso que Deus não fala, amanhã está nas mãos do Senhor. Amém. Nós estamos nos aproximando ao Natal, mas alguns dias vamos comemorar. E obviamente, pelo menos a maioria das igrejas comentam, falam, pregam e relembram essa data. Mas quando você fala de Natal, parece que a gente já esgotou todos os personagens. Quase todos eles já foram motivos de uma mensagem, de uma reflexão, de um sermão. Mas é importante que a gente dê uma parada e pense no Natal um pouco mais além do que uma comemoração. Eu quero lhes falar hoje sobre o Natal. E não sei se os pastores vão pregar, se o bispo vai falar sobre o Natal, mas fica aí a minha participação. Mas quero falar do Natal não como uma comemoração, mas como um concerto, como uma aliança que Deus estabeleceu para firmar conosco um pacto de amor, de fidelidade, de participação. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre este pensamento, este contexto novo, pelo menos para mim, do Natal. Quero convidá-los a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Gálatas, uma epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4. Natal, uma aliança de Deus com o homem. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Que Deus abençoe este momento, esta reflexão, e que traga para nós mais uma certeza de que nós fazemos parte de um pacto, de um concerto, de uma aliança eterna estabelecida por Deus para com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Você sabe que dois grandes acontecimentos modificaram o panorama, a história da humanidade. Dois grandes acontecimentos mexeram com o tempo, com a cronologia, com a vida das pessoas.
O primeiro foi provocado em razão de uma palavra que hoje é muito comum no nosso vocabulário, nas nossas notícias: corrupção. Em razão do aumento da corrupção e também essa corrupção provocando um distanciamento do homem da presença de Deus, isso mexeu com o coração de Deus. Se você abrir a Bíblia e me permita, eu vou citar vários textos bíblicos, nós vamos passear pela palavra de Deus e eu espero que essa palavra possa enriquecer a sua vida. Gênesis capítulo 6, 2 versículos 5 e 7, diz assim: o Senhor viu a perversidade do homem. Essa perversidade tinha aumentado na terra, e ele viu que toda a inclinação dos pensamentos no coração do homem era sempre voltado para o mal. Está escrito aí em Gênesis 6. Deus viu essa corrupção. Eu fico imaginando, se Deus olha para nós hoje, como é que Deus vai agir? O que está no coração de Deus, em razão dessa loucura que nós, pelo menos brasileiros, estamos vivendo? Então, diz o texto, o Senhor arrependeu-se. Preste atenção, Deus também se arrepende. Eu sei que esta é uma linguagem para que nós possamos entender os sentimentos de Deus. É uma linguagem na teologia chamada antropomórfica. É uma linguagem para que nós tenhamos capacidade de chegar aonde o pensamento de Deus está. Diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Que sentimento! Deus olha, vê a sua criatura, vê o homem se afastando, isso mexeu com o coração. Aí ele disse: eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Os homens, também os grandes animais, os pequenos, ele disse as aves do céu. E mais uma vez o escritor diz: arrependo-me de havê-los feito. Esse foi o sentimento de Deus quando olha e vê a corrupção que estava dominando a terra. Em razão disso, em muitos momentos da história, nós tivemos uma contagem antes e depois do dilúvio. Ficou marcado esse antes e depois do dilúvio. É importante, queridos, examinar o que aconteceu depois da inundação da terra. O que veio depois, com a destruição, como me foi lido, de todos os seres criados. A história bíblica nos mostra que após o dilúvio, Deus começou um novo relacionamento com a sua criatura. Após aquela destruição, Deus volta, entra em cena, chama o homem, redime o homem, abençoa o homem, dá a ele uma nova chance de dominar sobre uma nova terra, sobre um novo tempo. Isso é muito importante você guardar. E a partir de então, Deus começa a firmar alianças, mostrando o quê? Mostrando o seu desejo de estar novamente em comunhão com aquela criatura que Ele afeiçoou com as suas mãos. Queridos, Deus ama estar presente na nossa vida. Deus ama estar com você, caminhar com você. Deus fez todo um plano, equacionou um plano, para quê? Para que nós pudéssemos ter uma comunhão íntima com Ele. Então Ele estabelece alianças. E estas alianças, certamente, tiveram uma influência muito grande na vida de todas as pessoas que cultuavam a Deus. Pactuou com Abraão, você conhece a aliança de Deus com Abraão,
fez aliança com vários personagens da Bíblia, história bíblica, até culminar com a última aliança firmada com Davi. E daí nasce a descendência, né? Nós começamos a perceber de onde Jesus veio. Foi a última aliança que Deus realizou com esse propósito de trazer o homem a si de volta. Foi a aliança feita com Davi. E a partir daí, Deus nunca mais se separou do seu povo. Nunca mais. Nós conhecemos a história. Deus estabeleceu uma comunhão, um contato. Deus rompeu com problemas, com dificuldades, para não mais se afastar daquele que Ele havia criado. Fez promessas de crescimento, de prosperidade, de saúde. Disse: olha, eu sou o Senhor que sara vocês. Nós temos um Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Nós somos produtos, queridos, destes acordos, destes concertos, destes pactos que Deus estabeleceu, destas alianças que Deus firmou com o seu povo e posteriormente com a sua igreja. Depois da última aliança, um segundo acontecimento marcou também, modificou também, mais uma vez, a história. Nasce Jesus em Belém. E aí é estabelecida uma nova ordem cronológica. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mais um tempo é mudado. E Jesus nasceu para firmar uma outra aliança com o seu povo. Quando celebra ele a Páscoa, quando ele toma os elementos da Páscoa, quando ele parte o pão, quando ele estabelece a ceia do Senhor, o que ele diz? Ao levantar o cálice, este cálice é o cálice da nova aliança. Da nova aliança. Guarde isso. O Natal é uma aliança cujo fundamento, cuja razão de ser, o Natal não é uma simples comemoração, não é apenas uma lembrança de que um dia nasceu uma criança em Belém. Não. O Natal tem uma razão de ser. O Natal aconteceu para que Deus pudesse restaurar, renovar, recriar a vida daquele que havia se afastado dele. Deus não aceitou o afastamento do homem, a separação do homem. Então, quando Paulo diz aqui que chegou a plenitude do tempo, Deus não se atrasou, Deus não se adiantou. Quando chegou o momento certo, Deus entra em cena e traz para nós um Natal. Eu quero e gostaria que você começasse a entender que o Natal não é comemorado um dia no ano. Para Deus, esse Natal acontece a todo momento. Acontece naquele momento em que Ele nasceu no seu coração. Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Houve um Natal na sua vida. Ele nasceu. Ele se fez presente no seu mundo. E a partir de então Ele estabeleceu uma aliança com você. Um pacto com você. Por quê? Porque a situação do homem era a mesma que havia acontecido antes do dilúvio. Você lê Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Contudo, diz o profeta messiânico, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Vai acabar a escuridão. No passado, Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali,
mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Preste atenção, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Natal veio para trazer esta luz de Deus para as nossas vidas. O Natal veio para acabar com esta escuridão que tem afligido tantas e tantas vidas. O Natal aconteceu para que aqueles que estavam e estão caminhando em trevas possam ter a oportunidade de enxergar um mundo novo. Natal tem um significado muito maior do que simplesmente enfeitar a cidade, as ruas e a casa. O nascimento de Jesus foi a grande notícia para todos os que estavam sem esperança, sem perspectiva de uma vida melhor, sem futuro. As pessoas que estavam desanimadas, não há chance. O que eu vou fazer agora? Se eu pudesse, eu ilustraria para que você compreendesse melhor a importância desse acontecimento. Pense numa empresa, uma grande empresa, mas que num momento está passando assim por um momento de crise, quase de pré-falência, sem nenhuma luz com respeito ao futuro, com a equipe de funcionários, de empregados, todos angustiados, temerosos, porque medo de que a firma feche e que eles sejam despedidos. Então o ambiente desse lugar, dessa empresa, é um ambiente lúgubre, um ambiente escuro, um ambiente sem brilho, um ambiente sem alegria, não há motivação, ninguém mais estava com aquela disposição de antes, de produzir, porque a fábrica, a empresa estava praticamente chegando ao seu final. E um dia, quando os funcionários chegam a essa empresa, vivendo nessa expectativa de derrota, de fracasso, eles chegam e têm uma notícia, dizendo: um novo diretor assumiu a responsabilidade da empresa. Um novo grupo resolveu assumir a direção da empresa. Estão fazendo um investimento, estão fazendo um aporte, estão envolvendo recursos para quê? Para que a empresa volte a funcionar. Todos os funcionários são contagiados com uma nova esperança. Esta foi a mensagem que Isaías deu para o povo. Todos andavam em trevas, todos andavam sem perspectiva, sem esperança. Foi isso, queridos, que o anjo anunciou sobre um novo período que o povo viveria. Lucas capítulo 2, verso 10, quando o anjo chega e diz assim para aqueles que estavam ali participando do momento crucial do nascimento do Senhor, ele chega e diz: não tenham medo, não tenham medo, eu estou lhes trazendo uma boa notícia. Há um novo gerente, há um novo senhor, há um novo grupo, há agora uma pessoa que está interessada em investir na vida de vocês. Esta é a notícia que o anjo deu. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando Jesus nasceu, queridos, a nossa vida passou por um processo. Eu já não preciso mais viver nesta angústia, nesta falta de esperança. Para muitos o Natal vai passar, e para muitos o Natal é uma data não muito apreciada, traz recordações tristes. Muitos não têm nem condições de participar de um Natal como gostariam.
Há uma estranha composição quando se pensa em Natal. Não é unânime que Natal é festa. Para muitos, essa festa vai passar, a vida vai continuar a mesma. Assim como após o dilúvio, Deus entrou em cena, estabeleceu alianças, firmou o pacto, assim também, com o nascimento de Jesus, Deus voltou a firmar um acordo de paz, de harmonia, de segurança com você, com a sua família, com o seu pequeno mundo. Você não está simplesmente comemorando algo que vai passar de 25 de dezembro para 26, acabou o Natal, agora só o ano que vem. Não, esse Natal veio para ficar na sua vida. E para que a gente entenda isso, eu quero apontar 4 elementos, porque Natal tem a ver com a nossa salvação. Quando ele nasce no meu coração, eu passo a ser uma nova criatura. Quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. Então, há 4 elementos importantes que fazem parte desse processo salvífico, que fazem parte desse processo de salvação. Há 4 elementos importantes que precisam estar presentes todas as vezes que nós nos lembrarmos do Natal, porque ele fala da nossa salvação eterna. Ele fala que nós fomos chamados para viver uma eternidade com Deus, eternidade que começa aqui e agora. Você não está sozinho na sua luta. Há algo que Deus planejou. Por essa razão, o Natal tem uma íntima relação com o processo chamado de regeneração. Diga comigo, regeneração. Natal está ligado há um processo que a Bíblia chama de regeneração. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Diz assim o apóstolo: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Nós fomos regenerados. Você conhece um bichinho que sobe pelas paredes, chamado lagartixa, que para muitos é um pavor, como para mim barata é um atentado à minha vida, à minha segurança, à minha integridade física, né? Muitos têm pavor desse bichinho. Esse bichinho, muitas vezes ele perde por acidente a cauda. Ele perde a cauda. Mas dentro de poucos dias, há um processo de regeneração. É como uma ferida que acontece no seu corpo, em que o corpo começa a reagir e a ferida vai sendo regenerada. A regeneração, queridos, é uma ação divina que visa dar a cada um de nós a possibilidade para nós recomeçarmos uma nova relação com Deus. Preste atenção nisso. O Natal é a possibilidade de você começar uma nova relação, uma nova comunhão. É a possibilidade de você ter uma intimidade maior agora com Deus. E essa regeneração, diz a palavra de Deus, ela é realizada pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Você tem o Espírito Santo no seu coração. Então você passa por esse processo de regeneração. Veja o que diz o meu xará Tito, capítulo 3, verso 5. Diz assim: não por causa de atos de justiça
por nós praticados. Não. Mas, diz o texto, devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja Deus. Natal é muito mais do que simplesmente uma data festiva, sim. É muito mais do que uma comemoração, do que uma celebração, do que uma cantata que nós apresentamos na igreja. Não, Natal é a possibilidade de um novo começo, de uma nova caminhada, de uma nova vida com Deus. Você tem a possibilidade de recomeçar. Não desanime. Deus tem um processo de regeneração. Deus trabalha. Quando eu cultuo a Deus, quando eu celebro, por exemplo, esta festa natalina, eu tenho que me lembrar, eu estou no processo de regeneração. Deus está me dando uma chance de eu ser uma nova pessoa. Proponha no seu coração, dizer a Deus: Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Regenera-me, muda, transforma a minha vida. É desejo de Deus através do Espírito Santo. Veja a importância do Natal. Veja como é importante você entender a dinâmica de Deus ao estabelecer uma aliança, um concerto, um pacto conosco. Natal tem a ver com regeneração. Mas o Natal está também intimamente ligado a um termo que nós conhecemos biblicamente como reconciliação. Natal tem a ver com reconciliação. Veja Hebreus capítulo 8, verso 10. Diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. E diz: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Natal nos faz ser povo de Deus. Como diz Pedro, um povo santo, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem acesso na sua vida, porque você pertence a Deus. Você é de Deus. Deus cerca você com uma sebe para que estes males não atinjam a sua vida. Você é guardado por Deus. Você é trazido de volta. Esta é a aliança que Ele estabeleceu. Reconciliação, queridos, é como a reaproximação de duas pessoas que viviam separadas, distanciadas, sem nenhuma comunhão. Certamente você já ouviu frases dizendo: fulano e fulana se reconciliaram, né? Aquele casal que estava em crise, houve ali uma reconciliação. Eles se reconciliaram. Tempos atrás, não muito tempo, talvez não chega a um ano, eu recebi um telefonema em casa de uma pessoa que havia comungado comigo durante mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E por razões outras, houve uma separação. Depois de 40 anos, nós nos separamos. Eu recebi um telefonema dessa pessoa. E quando ela ligou, o meu coração tremeu. E eu comecei a falar naturalmente. E quando nós nos percebemos, nós estávamos até brincando um com o outro. Depois de uma grande crise. E com aquele telefonema, houve uma reconciliação. Hoje, nós voltamos a ser amigos.
depois de um rompimento, de uma situação que não vem o caso mencionar, né, nós voltamos a ser amigos. Deus quer se reconciliar com você. Natal é a oportunidade de acontecer essa reconciliação. Reconciliação que foi iniciada e programada por Deus. Por isso esse Natal para mim tem um significado tremendo, transcendente. Não é mais uma comemoração, é a possibilidade de eu voltar a ser o que aquele Tito que eu era no passado. Porque se você há de convir que muitos de nós, a paixão, o amor, o entusiasmo desapareceu. Nós perdemos muito daquele calor de servir a Deus. Louvado seja Deus pela sua presença hoje aqui, enfrentando tráfego, enfrentando chuva, enfrentando dificuldades. Graças a Deus, porque você está sendo chamado por Deus num processo de reconciliação. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aleluia! Nós fomos reconciliados por Deus através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, diz Paulo, a mensagem da reconciliação. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Nós recebemos de Deus a mesma graça, primeiro de nos reconciliar conosco mesmo. É muito importante que você entenda isso. Se nós fomos reconciliados com Deus, nós também precisamos agora estabelecer uma reconciliação, primeiro conosco e depois com as demais pessoas que se distanciaram de nós. Quantas pessoas se afastaram da igreja neste ano de 2017? Quantas pessoas se perderam? Praza aos céus que nós tenhamos oportunidade de nos reconciliar, trazê-las de volta a servir a Deus como nós estamos servindo. Praticar o Natal, querido, vivendo uma vida alienada, separada, distante das pessoas que Deus colocou no nosso caminho, não é celebrar Natal. Não é celebrar Natal. Natal é um processo que Deus programou para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle, não apenas num dia, mas todos os dias do ano. Então, primeiro, eu tenho que ter paz comigo mesmo, reconciliar o Tito com o Tito que está lá dentro. Não lute contra você mesmo, não crie muros ao seu redor, ao redor da sua própria vida, não estabeleça limites. Nós somos muito mais do que imaginamos ser, queridos. Por isso Paulo teve a ousadia de dizer que nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais que vencedores. E que o diabo ouça isso. Nós somos mais e mais. Porque não estamos lutando sozinhos. Eu fui chamado de volta, Deus me aceitou do jeito que eu sou, com os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Deus disse: não, eu vou me reconciliar com você. É verdade que você andou por outros caminhos, é verdade que você se afastou, é verdade que eu disse: eu vou estar com vocês enquanto vocês estiverem comigo, como disse o profeta. Mas eu não posso viver sem você. Deus não pode viver sem você. E eu espero que você não consiga viver sem Ele. Que haja reconciliação entre nós. Mas Natal também
tem uma relação muito íntima com o processo que nós chamamos de justificação. Veja a profundidade de um momento como este, um nascimento. Não foi apenas Jesus nasceu, vamos dar glórias a Deus, aleluias. Não, é muito mais. É muito mais. Eu fui, através do Natal, justificado por Cristo. Romanos capítulo 3, versos 21 e 22, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Manifestou uma justiça. A palavra justificação é uma palavra judicial. Significa quitar, declarar justo ou pronunciar uma sentença de aceitação. Nós fomos justificados. É importante você entender que a justificação é mais do que o perdão dos pecados, mais do que a remoção da condenação. É muito mais. A justificação não só perdoa a pessoa, mas a trata como se ela nunca tivesse pecado. O que Deus faz com os nossos pecados? Na justificação, Ele apanha os nossos pecados, Ele os joga nas profundezas do mar, para que ninguém possa vê-los, porque naquela profundeza nem os peixes enxergam. Ninguém pode ver o seu pecado, porque Deus já justificou você. A justificação faz com que nós tenhamos acesso a esta presença de Deus. Uma certa ocasião, num dos seus momentos de dor, Jó exclamou, respondendo a um amigo que o questionava sobre a justiça. Então Jó responde a Bildade, dizendo lá em Jó capítulo 9, verso 1: bem sei que é verdade o que você está dizendo. Aí Jó diz: mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Bildade estava querendo: não, você tem que ser justo, você tem que ser justo. Jó disse: mas como eu posso ser justo diante de Deus? Isaías diz que não há um justo sequer. A nossa justiça é como trapos de imundícia. O carcereiro, lá em Atos capítulo 16, perplexo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, faz uma pergunta a Paulo e a Silas, dizendo: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser justificado? Estes homens expressaram nessas perguntas essa verdade. Como pode o homem acertar a sua vida perante Deus? Como pode você, como pode uma pessoa se tornar justa? É impossível. Aí vem o Natal, aí nasce Jesus, aí nasce aquele pequeno ser, na plenitude do tempo, manifestando o quê? Manifestando a graça, a bondade, a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Jesus nasceu, queridos, para nos justificar diante do Pai, para nos fazer justos diante do Pai. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: tendo isso, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Ou você está vivendo nesse mundo turbulento? Ou o seu mundo é um mundo agitado, ou você não tem tranquilidade? Ou você está andando aos tropeços? Como é que você está vivendo? Paulo diz: nós fomos justificados pela fé e agora nós temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça.
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, como eu sou privilegiado! Como eu sou privilegiado! O diabo não pode apontar para mim. Diz a história que um dia o diabo entrou na cela onde Lutero estava e quis jogar sobre ele as suas culpas. Ele respondeu: você não pode. Eu fui justificado pelo Senhor. Deus me justificou, Deus me limpou, Deus me purificou. Eu sou justificado por Deus. Para nós concluirmos, o Natal tem uma relação muito íntima com o processo que nós chamamos de santificação. Além de tudo que já foi falado, o Natal traz para nós a possibilidade de nós sermos o que Deus deseja que nós sejamos. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, e eu diria, estas alianças, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4 e 13, você conhece o texto. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Foi por isso que Jesus, na oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. A palavra de Deus nos santifica, queridos, nos santifica. O Natal nos oferece a possibilidade de um afastamento de tudo o que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo. O Natal, ele nos possibilita a viver uma vida do agrado de Deus. Quantos querem agradar a Deus? Quantos? Eu espero que você comece a entender que Natal é um momento transcendente, é um momento importantíssimo. Não é uma data solta num calendário, 25 de dezembro, muito embora não seja essa a data, mas foi escolhida. É muito mais do que um dia no calendário anual. O Natal tem a ver com esse pacto, esse concerto. E quando Deus diz algo, queridos, você pode ter certeza, Ele vai até o fim, Ele cumpre. Eu sou o Senhor, e eu sou um Senhor que não muda. O Senhor não muda nos seus propósitos. Esse Natal, que aconteceu um dia na minha vida, e que aconteceu na sua vida, tem que ser vivido a cada momento. Eu sempre tenho que buscar santificação. Eu sempre tenho que buscar justificação. Eu sempre tenho que estar buscando regeneração. Eu sempre tenho que estar buscando esta intimidade maior com Deus. Eu não posso abrir mão desta aliança, que veio através do nascimento, e sim, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E é esse Natal, e é essa aliança que garante para mim uma vida eterna com Deus e uma vida próspera neste mundo. Uma vida que eu posso desfrutá-la com toda tranquilidade. Celebre, mas celebre mesmo o Natal com esta perspectiva de uma nova vida, de um novo tempo. Deixe para trás estes fardos, estas angústias, estas tristezas. Talvez você passe um Natal sem presentes, sem ganhar e sem ter condições de dar. Mas o Natal não é isso, querido, é muito mais. É Deus presente na sua vida. E se Deus estiver com você, ninguém vai ser contra você.
Se você estiver em comunhão íntima com Deus, você vai desfrutar desse concerto, deste pacto. Jesus disse, eu posso parafrasear João 10:10, dizendo: eu nasci para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que você tenha vida abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Natal, que venha esse Natal sobre nós, que saiamos daqui dizendo: não, eu não estou sozinho, eu não estou solto, eu faço parte de um acordo, de um pacto, de um concerto estabelecido por Deus. Eu sou justificado, o diabo não pode mais me acusar, não haverá acusação contra os eleitos de Deus. Quem poderá nos acusar, queridos, se Deus nos justifica, se Deus está conosco? Que o Senhor abençoe você e que você tenha um feliz Natal, maravilhoso Natal, um Natal de comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé, aleluia, para nós orarmos, para nós agradecermos a Deus. Há uma canção que eu